Olá, sou o Dr. Lindquist e hoje tenho comigo a doutora Mona Lisa. Olá, Hoje vamos falar sobre a avaliação clínica do paciente díspneco. No final da palestra, você deve ser capaz de realizar uma avaliação rápida para o paciente díspneco, determinar a gravidade da dispneia e identificar características de alto risco, particularmente em pacientes com suspeita de Covid-19. Vamos começar com um caso. Este é um homem de 65 anos com falta de ar. Ele reclama de tosse e febre há vários dias. Sua neta teve sintomas semelhantes, mas está melhorando. Nenhum deles foi testado para a Covid-19. Ao olhar para esse paciente, comece a pensar sobre como você atenderia esse paciente em sua clínica, hospital ou ambulância. Que abordagem você pode tomar? Durante esta palestra, vamos nos concentrar no desenvolvimento de uma abordagem geral para cada paciente díspneco. Antes mesmo de começar, garanta que seu ambiente esteja seguro e que você está se protegendo com o equipamento de proteção individual adequado. Doutora Mushatuta, você pode explicar seus próximos passos na abordagem geral neste caso? Sim. Em seguida, eu avaliaria o aspecto geral e o estado mental dos pacientes, seguido pelas vias aéreas por avaliar a capacidade de falar. Em seguida, avalio a respiração e, por fim, a circulação. São chamados de ABCS. Muito obrigado. Excelente. Você deve se lembrar de avaliar, pensar e agir simultaneamente ao lidar com pacientes de emergência. Estamos nos concentrando na respiração durante esta palestra. Existem muitas maneiras de avaliar a respiração do nosso paciente. A avaliação começa antes mesmo de tocar no paciente ou ouvir seus pulmões. Vamos olhar novamente para o paciente do presente caso. Doutora Mona Lisa, este paciente parece confortável ou parece estar com desconforto respiratório? Este paciente parece estar com desconforto respiratório. Poderia explicar como conseguiu determinar que o paciente parece estar com desconforto respiratório? Claro, existem muitas pistas aqui. Você percebe que o paciente está usando músculos acessórios para respirar. Normalmente, a respiração envolve uma inspiração ativa com uma expansão confortável do tórax e uma expiração passiva devido ao recuo do tórax. Quando algo está afetando a capacidade do paciente de respirar normalmente, os pacientes geralmente tentam compensar isso usando outras estruturas como os músculos intercostais ou abdominais. Eles também podem sentar-se em posição vertical com as mãos nos joelhos, o que é chamado de posição em tripé ou tripé. O aspecto geral e a avaliação inicial começam a ajudar o profissional a determinar a gravidade dos sintomas do paciente. Você pode classificar os sintomas graves como desconforto respiratório ou insuficiência respiratória. Determinar a gravidade dos sintomas ajuda a decidir quais ações tomar para cuidar do paciente, mesmo antes de concluir a avaliação. Os pacientes com desconforto respiratório podem ter insuficiência respiratória iminente. Os sinais de insuficiência respiratória podem incluir cianose, descoloração azulada da pele ou inconsciência. Geralmente, os pacientes que desenvolvem insuficiência respiratória têm mais problemas de oxigenação ou ventilação ou uma combinação de ambos. Esses pacientes estão doentes. Existe um espectro de desconforto respiratório. Como você deve se lembrar, o corpo depende de oxigenação e ventilação para respirar. A troca de oxigênio ocorre nos pulmões e, se houver dano ao tecido pulmonar, como visto na infecção, a oxigenação pode ser afetada. A ventilação é o processo pelo qual o ar entra e sai dos pulmões. Os problemas com ventilação podem levar a alterações no dióxido de carbono. Você deve reconhecer os sintomas de desconforto respiratório e iniciar o tratamento imediatamente para evitar uma redução adicional do oxigênio que leva à insuficiência respiratória e hipoxêmica ou aumento do dióxido de carbono, que por sua vez leva à insuficiência respiratória e hipercapnia. Doutora Mona Lisa, você pode nos lembrar quais são alguns dos sinais ou sintomas de desconforto respiratório? Sim, com prazer. Esses sinais incluem respiração lenta ou rápida, um estado mental alterado, sudorese, incapacidade de ficar deitado, fala breve ou uso de músculos acessórios, conforme abordamos anteriormente.
As características de alto risco requerem uma intervenção imediata. Depois de concluir nossa impressão geral, examinado os ABCs e intervir em qualquer anormalidade, agora podemos nos concentrar um pouco no histórico do paciente. Existem várias maneiras de obter um histórico dedicado e o histórico é extremamente importante. No entanto, não vamos focar nesse assunto agora. Para pacientes doentes, o histórico prévio não deve atrasar o tratamento e realização de diagnósticos importantes. Doutora Mona Lisa, com base na sua vasta experiência com Covid-19, há alguma queixa de falta de ar preocupante em pacientes com potencial de Covid-19? Sim, é preocupante. Os estudos sugerem que a falta de ar pode predizer lesões pulmonares mais graves em pacientes com diagnóstico de Covid-19. É importante obter o histórico clínico prévio de todos os pacientes. O histórico médico prévio de doença cardíaca, doença pulmonar e diabetes foi associado aos casos mais graves de Covid-19. Agora vamos falar sobre os sinais vitais. Claro, todos os sinais vitais são importantes. Ao avaliar pacientes com dispneia, você deve prestar muita atenção à saturação de oxigênio e à frequência respiratória. Todo paciente deve ter um oxímetro de pulso colocado imediatamente, conforme mostrado nesta imagem. Se possível em sua unidade de saúde, o oxímetro de pulso contínuo deve ser usado durante toda a avaliação e considerado em todos os pacientes internados. Você deve observar a redução da saturação de oxigênio, como pode ser visto nesta imagem, e intervir conforme necessário. Lembre-se que a saturação de oxigênio-alvo deve ser em torno de 94%. Doutora Mona Lisa, gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre o conceito de hipóxia silenciosa. Claro, alguns pacientes com Covid-19 não apresentam sintomas ou apresentam sintomas leves. Além disso, alguns pacientes com hipóxia bastante profunda podem não apresentar os sintomas ou sinais que você suspeitaria por estar com baixo oxigênio. Portanto, é muito importante que um oxímetro de pulso seja usado no início da avaliação para identificar esses pacientes de alto risco e iniciar a oxigenoterapia precocemente. Depois de concluirmos nossas avaliações iniciais e começarmos a determinar a gravidade da dispneia, examinar os sinais vitais prestando muita atenção à oximetria de pulso, agora podemos examinar o paciente com mais detalhes. Aqui, vamos nos concentrar em algumas coisas importantes. Vamos primeiro falar sobre os sons que você pode ouvir em pacientes com falta de ar. O estridor é um som inspiratório de alta frequência que indica problemas nas vias aéreas superiores. Geralmente, isso é causado pela obstrução das vias aéreas por coisas como angiodema ou anafilaxia. Em seguida, o chiado é um som agudo que pode ser inspiratório e expiratório. Muitas vezes, é expiratório, mas também pode ser contínuo. Indica problemas na parte inferior dos pulmões causados por inflamação ou obstrução. O chiado pode ser ouvido em pacientes com doenças como asma ou enfisema, mas também pode ser ouvido em pacientes com infecções, como aqueles com Covid-19. Doutora Mona Lisa, pode descrever as crepitações para nós? As crepitações indicam a presença de líquido nos pulmões quando os alvéolos tentam se abrir. Lembram o som de um estouro. Isso se deve a infecções como pneumonia ou edema pulmonar. Por fim, roncos são comumente ouvidos em pacientes com infecções pulmonares. Muitas vezes, são sons contínuos e graves. O som que você está ouvindo é de um paciente com roncos e sons distantes que lutam com a síndrome do desconforto respiratório agudo de Covid-19. Lembre-se que a dispneia pode ser causada por várias coisas. A maioria das vezes, as causas estão relacionadas com o coração e os pulmões, mas nem sempre. Portanto, é importante avaliar o paciente como um todo. Isso inclui um exame neurológico, uma avaliação de trauma, ouvir o coração em busca de sons adicionais, realizar um exame abdominal, avaliar situações como edema nas pernas e procurar sinais de toxicidade. Para pacientes com Covid-19, podem desenvolver sinais de insuficiência cardíaca com edema de membros inferiores, sinais de trombose venosa profunda com edema de membros inferiores assimétricos, sinais de isquemia aguda de membros com ausência de pulso ou desenvolver erupções cutâneas, entre muitas outras condições.
Doutora Mona Lisa, após a avaliação inicial dos pacientes díspnecos, como você continua cuidando deles? Durante a avaliação, os pacientes com dispneia devem ser reavaliados frequentemente. Caso seja disponível, os pacientes devem ter um oxímetro de pulso contínuo e os pacientes críticos também devem ter monitoramento cardíaco. Em minha experiência com pacientes de Covid-19, devemos sempre monitorar a descompensação não provocada. É importante começar a criar mentalmente um diagnóstico diferencial ao longo de todo o processo de avaliação dos pacientes. Existem muitas causas potenciais para a dispneia. Podemos dividi-las em algumas categorias diferentes vistas aqui. Lembre-se que durante a pandemia, como agora, todos os pacientes díspnecos devem ser considerados portadores de Covid-19 até que prove o contrário. Já cobrimos muito material sobre como abordar o paciente díspneco. Vamos falar sobre algumas pérolas importantes. Lembre-se que uma abordagem sistemática é necessária para garantir que você não perca nada. Durante a pandemia, todo paciente díspneco deve ser tratado como se estivesse com Covid-19. Portanto, todo paciente deve ser avaliado com equipamento de proteção individual adequado. Você deve identificar os pacientes com desconforto e insuficiência respiratória e iniciar a terapia imediatamente. Por fim, lembre-se de usar o oxímetro de pulso para todos os pacientes com dispneia. Muito obrigado. Muito obrigado.